Fala pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui do Vinhos de Corte, você já sabe, né? Toda quarta-feira a gente tem episódio novo e toda semana é um tema diferente. Aliás, quero já te chamar porque a gente gosta muito de receber as sugestões, dicas de vocês aqui para que a gente possa criar novos conteúdos. Eu vou pensando sempre em conteúdo por aqui, mas se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, pode me mandar, pode colocar nos comentários, pode me mandar pelo direct lá no Instagram, pode me mandar no YouTube, enfim, onde você quiser mandar mensagem, a gente vai conversar. Aliás, já aproveitando, se você estiver vendo pelo YouTube, já assina o canal aí, porque às vezes você recebe esses vídeos e se você estiver assinando e você tiver curtido aí, tudo, colocar aquele sininho, você vai receber em primeira mão, você fica sabendo, você não precisa lembrar que é toda quarta-feira que a gente coloca o episódio no ar. Mas, enfim, vamos lá, vamos começar porque hoje a gente vai falar sobre como se tornar um especialista em vinhos. Olha, isso aqui, essa é uma pergunta que o pessoal me faz muito. E muita gente sabe que como eu trabalho com vinhos, eu vou contar um pouquinho de algumas histórias para vocês aqui, eles ficam pensando, puxa, mas deve ser difícil, né? Você ser um especialista em vinhos, você entender de vinhos, até porque existem muitos vinhos e muitos vinhos diferentes no mundo. Então, realmente não é fácil, né? Mas eu vou contar um pouquinho para vocês aqui, para vocês entenderem o que fazer, se é que você quer ser um especialista, ou pelo menos você fica sabendo o que os especialistas fazem para chegarem a esse ponto de entender os vinhos, né, que é muito legal, que é muito interessante. Primeiro, deixa eu te contar uma coisa. Tem 15 anos que eu trabalho com vinho, né? E foi muito interessante que, na verdade, eu sou publicitário, eu trabalhei em agência, né, de publicidade por muitos anos, só que, na verdade, eu gostava de vinhos, né, eu gosto de bebidas de uma forma geral, algumas eu gosto mais, outras eu gosto menos, tem umas que eu nem gosto, né? Vodka, por exemplo, é um problema para mim, eu não curto muito vodka. Estou aprendendo um pouco mais sobre o uísque e tal, mas, assim, de uma forma geral, eu sempre gostei das bebidas alcoólicas. E eu me lembro uma vez, eu acho que a primeira vez que me despertou essa questão de ser especialista foi uma vez que eu fiz uma viagem para a Bélgica. E eu estava lá tava lá com uns amigos e tal, e chegou o pai de uma amiga nossa lá que estava com a gente e tal, e ele falou, vamos lá num bar que tem aqui perto, aqui na Bélgica e tal, aqui na minha cidade, né, e tal. E eu falei, claro, vamos lá, né? E a gente chegou e ele falou assim, olha, tá vendo aquele cara lá? Era aquela cena de filme, sabe? Tinha um barbudão lá. Ele falou, esse cara manja tudo de cerveja, não era vinho, era de cerveja. Eu falei, será mesmo? Ele falou, ele manja tudo de cerveja. Você duvida? Não é que duvido, né? Mas eu falei, deixa eu ver como é que é. E aí tinha uma prateleira, assim, tipo essa aqui, assim, só que no bar, né, lotada de cervejas diferentes e tal. Aí ele falou, vamos fazer um desafio pro cara. Pediu pro garçom lá, serviu uma cerveja pro cara. Eu tava lá no bar. E aí ele serviu, falou assim, sei lá, né? Falou o nome do cara, John, me diz aí, me fala sobre essa cerveja. O cara não falou qual era a cerveja, mas ele falou muita coisa da cerveja. Ele falou que era uma cerveja, por exemplo, né? Eu não lembro, porque eu nem conhecia muito de cerveja. Ele falou que era, por exemplo, uma IPA, que ela era uma IPA mais encorpada, que era feita com não sei o quê, que devia ser envelhecida. Falou um monte de coisa. Eu falei, não é possível, cara. Como é que esse cara sabe? Aí o garçom mostrou a cerveja, né? E realmente era aquilo. Tinha tudo aquilo na cerveja. Eu falei, não é possível. Como é que esse cara sabe? Como é que ele adivinhou e tal? Nem guardei aquilo na minha cabeça. E, claro, a gente vê agora... Você vê, eu participo de muitas degustações. A gente, por exemplo, no encontro de vinhos, né, no evento que eu faço, um evento presencial, sempre antes do encontro de vinhos a gente faz degustações às cegas. Eu participo de várias outras degustações e é sempre assim. A gente recebe, por exemplo, aqui eu estou com esse vinho, depois até eu quero contar para vocês, mas na degustação às cegas, a gente recebe o vinho, vem para a gente um vinho na taça, ou ele é servido com uma capinha preta, né, então você não sabe qual é o vinho que está servindo, e eu tenho que cheirar o vinho, né? Provar o vinho, olhar para ele e preencher uma ficha técnica e dar pontuação para ele, com base nas informações que eu tenho, com base em tudo que eu sei, que eu já conheço, que eu aprendi sobre vinhos, né? Então, e como é que você chega nisso? Esse que é o grande ponto, né? E é o que as pessoas falam, puxa, mas como é que você pode pegar um vinho aqui e entender tudo que está
tem nesse vinho só de olhar, só de cheirar e só de beber, sem saber qual é o vinho. Então, gente, aí que é um ponto que é importante. O vinho, como qualquer outra bebida, ou até como qualquer outro trabalho, para você ser um especialista, você precisa de treino. Na verdade, você precisa de duas coisas importantes. Você precisa de técnica e precisa de treino. Você pode treinar, sem a técnica certa, pode ser que você não consiga chegar no teu objetivo. Quer ver um exemplo? Se você for começar a correr, digamos que hoje você faça aí uma caminhada leve e tal, e fala, gostaria mesmo era de correr, eu queria correr uma maratona. Você pode começar a sair aí na rua e correr 1 minuto, depois 5 minutos, depois 10 minutos, correr rápido, correr devagar, enfim, não sei. Você pode fazer a sua técnica. Pode ser que você chegue ao ponto de correr uma maratona? Claro que pode. Agora, se você tiver a técnica certa, se você tiver um treinador com você, muito provavelmente você vai chegar muito mais rápido no seu objetivo. Ele vai dizer para você, olha, eu vou te passar um treino agora de resistência, amanhã você vai fazer força, depois da manhã você vai descansar, depois você vai caminhar, né? Você já entendeu como é que é o negócio. E isso funciona, é a mesma coisa, por exemplo, se você falar assim, olha, eu quero construir uma casa, eu vou colocar 4 paredes aqui em volta e essas paredes aqui vão fechar. Bom, talvez se eu for lá, Daniel, se eu for lá comprar um monte de tijolo, olhar aí um tutorial de como fazer cimento, empilhar todos eles, botar cimento lá, talvez suba uma parede. É igual uma pessoa, um pedreiro, que tem especialização nisso? Claro que não. É igual um engenheiro que projeta toda uma casa, toda a estrutura, tudo isso? Obviamente que não. Eu não sou engenheiro, eu não tenho essa formação. Então, tudo é treino, aliás, tudo é técnica e depois é o treino da técnica. Então, é muito importante isso no vinho. Você pode degustar muitos vinhos, pode ser que você já consiga perceber alguns aromas e diga, esse tem aqui, não sei, um aroma frutado ou um aroma de frutas vermelhas e tal. Agora, o que isso significa para o vinho, que é o mais importante? Então, eu sempre digo que se você, até eu uso sempre um mantra, né? A gente já chama de mantra isso, que é o seguinte, você não precisa de muito dinheiro para beber bons vinhos, você precisa de conhecimento, porque com conhecimento você vai conseguir identificar os melhores vinhos para você. E claro, no meu papel, eu como especialista de vinhos, eu tenho a função também de entender o seu gosto, entender o que você quer para te recomendar um vinho. Mas se você não quiser ser um profissional e trabalhar com vinhos, se você conseguir entender o seu gosto, isso já vai ajudar demais. Você já vai conseguir, como eu disse, com o conhecimento, você já vai conseguir escolher melhor os seus vinhos. Isso certamente vai te ajudar até a economizar dinheiro, porque você pode comprar um vinho que você não goste, né? Então, gente, conhecimento é um dos pontos muito importantes. E como é que você adquire conhecimento para se tornar um especialista em vinhos? Existem várias escolas, várias formas de se aprender. Eu costumo separar em duas grandes linhas. A linha profissional e a linha hobby, amador, né, conhecedor e tal. O profissional vai fazer um curso de sommelier profissional, para ele poder trabalhar em restaurante, em loja, em supermercado, em importadora ou até mesmo numa vinícola. Ele vai aprender nesse curso de sommelier profissional, ele vai aprender as técnicas de plantio, ele vai entender o solo, ele vai entender a diferença que o clima faz para o vinho, ele vai entender as regiões, tem que saber o nome de todas as regiões, tem que saber as principais uvas, e principais eu não estou falando de 10 não, eu estou falando de mais de 100 uvas aí que você tem que conhecer, você tem que entender muito de harmonização, tudo isso para que você possa fazer esse trabalho, por exemplo, num restaurante. Então eu chego lá, eu consumidor chego num restaurante, vou lá conversar com o sommelier, digo, seu sommelier, eu quero comer, por exemplo, um bacalhau, me recomende um vinho. E aí ele vai, com base no conhecimento dele, buscar um vinho dentro da carta que ele tem ali no restaurante para
combinar com esse bacalhau. E se eu disser para ele, não quero mais o bacalhau, agora eu quero uma massa com molho vermelho, ele vai trocar o vinho para que o vinho seja bom para aquela comida. Essa é a função dele. Numa importadora, por exemplo, é escolher os vinhos. Então, o dono da importadora diz lá para o sommelier e fala, olha, nós precisamos comprar agora um vinho italiano, a gente precisa ter vinho italiano aqui. E ele então vai buscar, vai provar os vinhos e vai dizer, senhor dono da importadora, esse vinho é melhor do que esse, né? Então vamos comprar esse. Essa é uma função do sommelier também. E para isso, claro, ele precisa ter muito conhecimento. Tudo isso você vai ter nesse curso de sommelier profissional. Eu fiz o curso de sommelier, sou sommelier já há alguns anos, mas eu sou sommelier, mas nunca trabalhei em restaurante, em loja, né? Eu fiz o curso justamente para poder entender mais, justamente para poder me aprofundar mais e poder passar mais conhecimento para gente aqui, para que a gente possa conversar. Né? Qualquer um pode fazer o curso de sommelier? Claro, qualquer um pode fazer. Não existe não é como, por exemplo, uma pós-graduação em que você tem que ter uma graduação, né? Tem que ter uma faculdade para fazer uma pós-graduação. O curso de sommelier pode ser cursado por qualquer um, né? E tem muita gente de restaurante, tem muitos garçons, maîtres que buscam esse curso para poder se aperfeiçoar, para poder crescer dentro aí do próprio mercado. Isso é muito legal. Agora, existe uma outra forma de você ganhar conhecimento, e a gente não falou ainda do treino, né? Existe outra forma de você ganhar conhecimento, que são os cursos voltados para quem gosta de apreciar. Se você é médico, engenheiro, se você é aposentado ou aposentada, se você gosta de beber vinhos, quer aprender mais, quer se aprofundar mais, você pode sim ser um especialista, ser um expert em vinhos, sem precisar fazer um curso profissionalizante. E aí existem várias escolas de cursos que você pode buscar. Algumas são presenciais, você vai lá no lugar, faz, né, anota tudo e tal, e depois faz a degustação. Outros são online. Eu, por exemplo, tenho alguns cursos online. Você pode fazer aí o curso online. O que eu acho legal do curso online? É que você pode fazer quando e onde você quiser. Aliás, eu recebo um monte de gente mandando fotos para mim, os meus alunos, né, das turmas que a gente abre, eles mandam às vezes foto assim, ele cozinhando, né, com o celular ali, assistindo a aula e cozinhando em casa, conversando com o marido, conversando com a esposa, com os filhos. É uma forma diferente de estudar. Se você trabalha, de repente você trabalha, né, todos os dias, você tem um trabalho que você vai para lá, não é em casa, é presencial e tal. Chega no final do dia, você está ali relaxando, pode tomar uma tacinha de vinho e vai poder aprender. Eu acho muito legal essa forma de se aprender online, e você, inclusive, porque você vai no seu tempo. Olha, hoje eu estou com uma disponibilidade, vou assistir 2 aulas. Pô, legal. A semana que vem não vou assistir nada, vou assistir só daqui 10 dias, não tem problema, você faz o seu tempo. Isso eu acho muito interessante. Agora, para você poder extrair... Bom, e qual é o objetivo principal desses cursos? É justamente você poder extrair mais do vinho. Quando eu pego esse vinho aqui, que aliás eu falei que ia mostrar para vocês, esse aqui é o Dona Joia, é um vinho do Douro, esse é 2019, olha só. Esse é um belo vinho, eu já tinha provado esse vinho algumas vezes, ele por sorte está aqui comigo de novo, e o que acontece? Esse é um vinho, então... Se eu já tenho conhecimento, o que eu faço? Eu, só de olhar o rótulo, eu não provei esse vinho aqui ainda, eu servi ele aqui, mas não provei. Eu já estou vendo aqui que ele é um vinho do Douro. Douro é uma região lá no norte de Portugal. Ele é um 2019, ele é jovem, né? Ele tem poucos anos, tem 4 anos ainda. É um vinho DOC, que é de denominação de origem controlada, já me indica alguma qualidade, né? Então, quer dizer, eu já tenho algumas informações. Quando eu pego e vejo vejo a imagem dele, eu vejo o visual dele, eu já sei que ele é um vinho jovem, porque eu consigo perceber pela cor desse vinho aqui. Quando eu coloco esse vinho no nariz, eu já consigo perceber que é um vinho que deve ter tido alguma passagem por barrica, mas uma passagem rápida. Não é um vinho que ficou lá 12, 24 meses, 24 meses com certeza não ficou, na barrica. Por quê? Por causa dos aromas que ele me traz. Quando eu ponho ele na boca, eu vou saber se ele é um vinho jovem, se ele é um vinho mais envelhecido, se ele é um vinho que combina com uma comida, se é um vinho que combina com outra comida. Tudo isso eu vou conseguir identificar. Por quê? Porque eu tenho o conhecimento, como eu disse para vocês,
E agora seria a segunda parte, que é a técnica. Né? E a técnica, que é a prática. Né? A técnica foi o que a gente falou e agora você tem a prática. A prática, obviamente, é muito importante. Aliás, muito importante e muito gostosa, né? A parte gostosa é a melhor parte desse trabalho, é você poder provar o vinho. E é muito importante que você prove muitos vinhos. A gente costuma brincar, né, que no mundo dos vinhos a infidelidade é bem-vinda. O que eu quero dizer com isso? Se você ficar tomando um vinho só ou uma uva só, olha, eu gosto de Cabernet Sauvignon, então só vou tomar Cabernet Sauvignon. Não tem problema nenhum, você pode fazer isso. Só que a questão é que você não vai ampliar as suas percepções do vinho. Porque a Cabernet Sauvignon, é uma uva fantástica, muito legal, eu adoro ela, mas existem outras uvas tão legais quanto, ou às vezes até melhores. Você vai ter que identificar. Você vai usar toda aquela sua técnica, tudo aquilo que você aprendeu sobre os vinhos, né? Sobre o cultivo, o plantio, essa coisa toda, agora na taça. Então, quando você beber, você vai dizer, bom, legal, agora eu já percebi que é um vinho, por exemplo, muito seco, é um vinho bem adstringente e eu gosto disso. Bom, legal, então agora eu já sei que tipo de vinho que eu gosto. E isso vai certamente te ajudar a poder escolher melhor os outros vinhos no futuro. Né? Vou até fazer um teste aqui, por exemplo, até porque eu estou com vontade de tomar esse vinho aqui, já estou falando tanto dele aqui, não estou tomando, aí não dá, né? Vamos lá. Esse vinho é muito legal. Dona Joia. Aliás, eu gosto do nome dele. Dona Joia é muito interessante, né? É um vinho que ele quando entra na boca, ele entra assim muito potente. Só que ele vai ficando redondo na boca. Ele tem um tanino muito legal. Ele é um vinho que vai entrar, eu acho que ele vai entrar no auge dele daqui a uns 2 anos mais ou menos. Ele está ainda crescendo, depois ele começa a cair, todos os vinhos acontece isso. É como a gente, né? Você nasce, cresce, se desenvolve, depois você começa a ficar velhinho, né? Você, seguindo o curso natural da vida, você vai envelhecendo e depois vai embora. É a mesma coisa com os vinhos. Os vinhos também têm o seu auge, depois eles vão decrescendo e um dia eles já não têm mais nada a oferecer para a gente. Esse vinho está na crescente ainda. Tudo isso eu consigo identificar bebendo, tomando um gole desse vinho aqui. Então, que aliás, recomendo que vocês provem esse vinho aqui, esse Dona Joia, que vale muito a pena. Depois eu vou deixar na descrição do podcast, eu deixo para vocês o nome do vinho e como comprar. É da importadora Serafins, tá? E aí se você falar que viu no podcast, você já pode ganhar um desconto lá, hein? Você já aproveita isso aí. Eu não combinei nada com o pessoal da Serafins, mas agora já está falado, não tem jeito, eles vão ter que passar esse desconto aí para vocês. Se não tiver desconto, você deixa no comentário aí, me fala que eu brigo com eles lá depois. Mas é um vinho que tem um bom preço, é bem bacana. Então, quer dizer, quando você junta a sua técnica com a sua prática, isso é o que vai te fazer ficar mais conhecedor, mais experiente, mais um expert em vinhos. E quanto tempo isso leva? Isso é uma pergunta que muita gente me faz, fala, puxa, mas eu comecei há 1 ano, 2 anos, 3 anos, ainda não consigo perceber os vinhos, não consigo identificar. Olha, aí é que vem um ponto muito interessante. E é uma coisa que a gente fala muito, eu falo muito nos eventos que eu faço. Aliás, nós vamos ter um evento agora em julho, depois eu vou contar para vocês. Que é o seguinte, tudo vai depender de como você vai treinar. Eu vou te dar a técnica, você pode ter a técnica comigo, pode ter com quem você quiser. Você pega a técnica e depois tem a prática. Vamos fazer de novo a analogia do corredor? Se eu posso ter o melhor treinador do mundo, ele fala para mim, olha Daniel, faz o seguinte, agora o treino de hoje você vai sair, vai caminhar 5 minutos, vai correr 10 minutos, vai caminhar 5, vai correr 10, tá bom. Aí eu saio daqui, vou dar uma volta no quarteirão, dou mais uma volta no quarteirão, volto, falo, treinador, para mim tá bom hoje. Eu vou chegar no objetivo? Provavelmente não, né? Eu não estou seguindo qual é o ensinamento. Então, a técnica ela é muito importante, mas ela só vai ser válida se você aplicar na prática. Né? E isso vai ser a mesma coisa com os vinhos. O vinho é muito percepção. Eu vou falar para você, nesse especial que a gente vai fazer, eu vou te contar todas as técnicas que você precisa para poder extrair o máximo do vinho. Aí, se você fizer isso uma vez, a gente vai fazer uma degustação depois, inclusive, né, juntos e tal. Você faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 100 vezes.
olha, não tem como não dar certo. Não tem como você não chegar no seu ponto. Não tem como você não atingir um maior conhecimento de vinhos. É certo que isso vai acontecer. Mas o que acontece em geral, né? E não é problema nenhum. É só para você saber como é que acontece. Pode ser que você pegue o vinho. E olha, eu vou dizer, eu mesmo muitas vezes faço isso. Eu falo, olha, hoje estou só a fim de relaxar. Então eu pego aqui um Dona Joia, que é um belíssimo vinho, pego, dou aquela cheiradinha, dou um golinho e pronto, fico conversando, batendo papo, falando, comendo e tal. E aí, claro, foi maravilhoso, foi gostoso, porque o vinho é para trazer prazer. Só que eu não treinei nesse momento. Então, quanto mais eu treinar, mais eu fico afiado no negócio. Esse é o ponto principal. Então, para você se tornar um especialista em vinhos, como eu disse, existe o lado profissional, aí você vai ter que seguir numa escola profissional. A gente existem várias escolas aqui no Brasil. Você pode pegar, por exemplo, a ABS, né, que é a Associação Brasileira de Sommelier, tem a SBSOM, Sociedade Brasileira de Sommeliers, tem o SENAC, tem várias outras, né? Ou você pode fazer um curso livre, um curso onde você vai aprender as técnicas para que você possa degustar em casa, com os amigos, no restaurante, nas suas férias e tudo isso, e principalmente aproveitar o máximo do vinho. O que eu te deixo de dica para que você possa fazer isso o mais rápido possível, e independente da técnica, você já pode começar a treinar isso, é prestar atenção no que você tem na taça. Quando você for tomar o seu vinho, você precisa parar um minuto, você pode parar uns 10 segundos e só parar aqui e buscar, e coloca o nariz na taça ali e busca na sua mente, na sua memória, o que você tem ali. Ah, mas eu não consegui identificar se é cereja, se é morango, se é amora. Não tem problema. Consigo identificar que é um aroma frutado? Conseguiu perceber isso? Consegui. Então, você já tem um grande passo aí. Vai treinando, vai passo a passo, que certamente você vai conseguir chegar aí onde você quer chegar. Com técnica, você chega antes. Isso, inclusive, falei para vocês que eu ia contar, a gente vai fazer nos dias 4, 5 e 6 de julho, a gente vai fazer um evento em onde eu vou fazer, são 3 lives sequenciais, 4, 5 e 6 de julho. E aí a gente vai falar sobre todas as técnicas, né? Você vai aprender sobre acidez, tanino, como identificar bons vinhos, como comprar bons vinhos. A gente vai fazer uma degustação. Enfim, é super legal. É gratuito, você pode participar. Esse é pelo Instagram e pelo YouTube, né? Você vai poder ver. Tanto faz, você pode ver no YouTube ou você pode ver no Instagram. E com isso você já vai ter muitas informações. Eu tenho alguns exercícios, e isso é muito legal para você fazer. Olha, você precisa participar desse evento, que é muito bacana. Eu tenho alguns exercícios que a gente faz para você fixar na cabeça o que é tanino, o que é acidez, o que é o amargor, por que tem amargor, por que alguns vinhos têm amargor, por que outros não têm, ou porque outros têm menos, outros têm mais. Tudo isso vai influenciar, mas de uma forma muito, muito prática. Eu acho que o importante, olha, eu digo sempre o seguinte: se você pegar uma garrafa de vinho e você servir, e se você, ao longo da bebida, né, ao longo do tempo que você estiver bebendo esse vinho, se você não ficar mais feliz, tem algum problema aí, né? Ou você ficar pelo menos mais relaxado. O vinho não é para você ficar ali sério, parado. Peraí, gente, para tudo, deixa eu provar aqui. Olha, isso a gente deixa para aqueles profissionais, ou para mim, por exemplo, quando eu estou provando os vinhos lá para o concurso. Aí a gente tem que prestar atenção para dar nota e tal. É um trabalho. Se não for o seu trabalho, ele tem que te dar prazer. E é isso que a gente vai fazer nesse evento. Você vai aprender a ter mais prazer com vinho. Eu acho que vai ser muito legal. Então, é uma forma de você ter mais conhecimento e depois você vai seguir na prática. Aí você vai seguir continuamente nessa prática. Não tem fim. Esse que é o legal, esse que é o bacana. Então, essa é a forma. Não existe, não tem o vinho. Para você se tornar um especialista, é como qualquer outra profissão. Você precisa de bastante treino, você precisa de bastante técnica e depois de bastante treino. Com tudo isso, você vai conseguir chegar onde você quer chegar. É importante sempre lembrar que quanto mais conhecimento você tem, melhor você compra os seus vinhos. Independente do preço.
Se você compra vinhos, se o seu teto é R$50, existem vinhos bons e vinhos ruins de R$50. Se o seu teto é de 100, existem bons e ruins. Se o seu teto é de 1.000, existem bons e não tão bons, talvez, né? É difícil você não encontrar um vinho tão caro que não seja bom, mas pode ser que não seja bom para você. Eu tenho um gosto e você certamente tem outro. Eu posso gostar de vinho mais leve, você pode gostar de vinho mais encorpado, e a gente ter R$1.000 para comprar e a gente comprar o vinho errado. Imagina só, você pega lá um dinheirão, que pode ser 1.000, pode ser 100, pode ser 200, não importa. Você fala assim, puxa, agora eu vou investir num vinho especial. Só que você não sabe o teu gosto, você compra o vinho errado. Aí é terror, aí é muito ruim. Então, é muito importante que você saiba escolher bem o vinho para você. Tá? Mais do que você saber a sua técnica, se esse vinho tem frescor, tem acidez, tem amargor, tem tanino bom, é importante você saber o seu gosto. Tá? Então, siga nessa linha, porque eu tenho certeza que vai ser bom, você certamente vai chegar a ser talvez uma pessoa especialista, sim, né? Pode ser dentro dos seus objetivos. E olha, não perde não, viu? 4, 5 e 6 de julho vai ser muito legal se você puder estar comigo lá, porque a gente vai falar sobre tudo isso, a gente vai fazer esses exercícios aí que são muito legais. Então, gente, eu vou terminar aqui com o meu Dona Joia. Espero que vocês tenham um bom vinho aí. Tem gente que escuta na academia, tem gente que escuta no carro. Se você estiver escutando ou assistindo em casa com uma boa taça de vinho, ótimo. Se não, depois de escutar esse podcast aqui ou assistir o podcast, vai lá, abre uma boa taça de vinho, que eu acho que aí é bem bacana você colocar tudo na prática, tá bom? Não esquece de assinar aí, se você estiver vendo no YouTube, clica aí para assinar o canal. E se você estiver vendo no seu agregador de podcasts, pode colocar aí as estrelinhas aí, pode colocar 5 se você quiser, não tem problema nenhum. E se quiser deixar um comentário para mim, vou ficar bem feliz, tá bom? Gente, termino aqui com o meu Dona Joia. Agora eu vou aproveitar. Agora é hora de beber esse vinho aqui. Valeu, gente. Até a próxima semana.